E disse Jesus: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, e eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. Aleluia, palavras de Jesus no dia de hoje. Estamos aqui, dia 1º de abril, para glorificar o nome de Jesus, exaltar o seu nome e fazendo a leitura da palavra de Deus. Eu sou o evangelista Antônio Ferreira Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje 91 dias lendo a palavra de Deus com você desde 1º de janeiro até o dia de hoje, 1º de abril. E vamos estar este ano até dia 31 de dezembro lendo a palavra de Deus. Pegue seu bloco de anotações, sua caneta e, lógico, a Bíblia Sagrada. Nós estamos aqui com a nossa versão Bíblia King James 16:11 e nós vamos compartilhar a leitura do dia de hoje com você que nos acompanha nesse nosso devocional, ok? Nós vamos estar intercalando a leitura de Antigo e Novo Testamento, ok? Vamos começar pelo Novo. Anote aí, Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 30. E depois nós vamos ler o livro de Números, capítulo 30 e 31. E hoje nós vamos começar a leitura de Jó, capítulo de número 1. Ok? Então vamos orar, vamos buscar a Deus e fazer a leitura da sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus é que nós estamos aqui, lendo e buscando a tua face. Fala conosco através das tuas escrituras, em nome de Jesus. Mateus 25, do versículo 1 ao versículo 30, diz assim a palavra de Deus: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram consigo azeite. Cadê a versão? Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve-se um grito: eis que vem o noivo, saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam seus lampiões. As insensatas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte para nós e vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo ido elas comprar, chegou o noivo, eis que as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: em verdade eu vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque o reino dos céus é como um homem que vai viajar para uma terra distante, chamou seus próprios servos e entregou os seus bens. E deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, e cada um segundo as suas habilidades, e em seguida foi viajar. Então o que recebera 5 foi, negociou com eles e fez outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. E o que recebera 1 foi, cavou na terra, escondeu seu dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles.
Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. E disse o seu senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, e eu te farei governante sobre muitas. Entra na alegria do teu senhor. E chegando o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que eu ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, e eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. E chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. E receoso eu fui e escondi na terra o teu talento, eis que está aqui o que é teu. Respondendo o seu senhor, disse-lhe: servo perverso e preguiçoso, tu não sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Tu deverias, portanto, ter dado teu dinheiro aos cambistas, então na minha vida teria recebido com juros. Tomai, portanto, o talento dele e dai aos que têm 10 talentos, porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver será tomado até o que ele tem. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí nós vamos parar hoje a leitura aqui no versículo 30, vamos continuar amanhã, e nós vamos agora fazer a leitura lá no livro de Números, capítulo 30 e 31 do livro de Números. Abra sua Bíblia, capítulo de número 30 e 31 de Números. Vamos fazer a leitura da Bíblia, você vai nos acompanhando, fazendo seus afazeres domésticos, estudando a Bíblia, você que está aí no seu táxi, no seu Uber, no seu caminhão, está nos acompanhando. Moisés falou aos cabeças da tribo a respeito dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Se um homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer um juramento de ligar a sua alma com uma obrigação, não violará a sua palavra, fará segundo tudo que saiu da sua boca. Se também uma mulher fizer o voto ao seu senhor, e se ligar uma obrigação estando na casa de seu pai na sua mocidade, e o seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ela ligou a sua alma, e se seu pai se calar, todos os votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas se o seu pai se opor no dia em que ouvir o voto, nenhum dos seus votos, das suas obrigações com que tiver ligado a sua alma será válido. O Senhor a perdoará, porque seu pai se opôs a ela. E se ela tiver marido, quando fizer um voto, ou quando proferir dos seus lábios algo com quem ligar a sua alma, o seu marido ouvir e se calar no dia que ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas se seu marido se opuser no dia em que ouvir o voto, e anular o voto que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor a perdoará. Mas todo voto de uma viúva ou de uma divorciada, com quem ligar a sua alma, será válido. E se fez o voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma na obrigação de juramento, e seu marido ouviu e se calou e não se opôs a todos os seus votos, serão válidos. E toda obrigação com quem ela ligou a sua alma será válida. Mas se seu marido anulou seus votos no dia em que os ouviu, e quando saiu seus lábios a respeito dos votos e da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido os anulou, e o Senhor a perdoará.
Todo voto ou juramento de obrigação para afligir a alma, seu marido poderá confirmar ou anular. Porém, se seu marido se calar completamente dia após dia, então confirmará todos os seus votos, todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Ele os confirmará porque se calou para com ela num dia em que as ouviu. Mas se de alguma maneira ele os anular, depois de ter ouvido, então levará a iniquidade dela. Esses são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a mulher, entre o pai e a sua filha, estando ela ainda na juventude na casa de seu pai. Capítulo 31. Falou o Senhor a Moisés dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois será reunido o teu povo. Moisés falou ao povo dizendo: armai-vos, alguns de vós, para a guerra, ide contra os midianitas e vingai o Senhor de Midian. 1000 de cada tribo, todas as tribos de Israel enviareis à guerra. E assim foram entregues dos milhares, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a guerra. E Moisés enviou à guerra 1000 de cada tribo. E eles a Finéias, filha de Eleazar, o sacerdote, para a guerra com os utensílios santos, e na sua mão as trombetas para soar. E eles guerrearam contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todos os homens. Mataram, além dos demais, os que foram mortos, os reis de Midian, a Evi, e a Raquém, e a Zur, a Ur, a Reba. Os 5 reis de Midian, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Os filhos de Israel levaram cativa todas as mulheres de Midian, os seus filhos levaram os seus animais e todo o gado e todos os seus bens. E eles queimaram a fogo todas as cidades onde habitavam e todos os seus grandes castelos, e tomaram o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram cativos a presa, o despojo a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, a congregação dos filhos de Israel, ao acampamento nas planícies de Moabe, que estão junto ao Jordão, perto de Jericó. Moisés e Eleazar, o sacerdote, todos os príncipes da congregação, foram recebê-los no acampamento. Moisés se irou com os oficiais do exército, com os capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham da batalha. E Moisés disse: deixaste viva todas as mulheres? Eis que elas fizeram com os filhos de Israel, por conselho de Balaão, transgredissem contra o Senhor no assunto de Peor. Ali houve uma praga entre a congregação do Senhor. Agora, portanto, matai todos os homens entre os pequenos, e matai todas as mulheres que conceberem algum homem, deitando-se com ele. Portanto, deixar viver todas as crianças mulheres, para que não conheçam algum homem, deitando-se com ele, conservai-as vivas para vós. E permaneceis 7 dias fora do acampamento, aquele que tiver matado alguma pessoa, aquele que tiver tocado em algum morto, e ao 3º e o 7º dia purificarei a vós e vossos cativos. Purificarei todas as vossas vestes, tudo que for feito de peles, toda a obra de pelos de cabra e todas as coisas feitas de madeira. E Eleazar, o sacerdote, disse aos homens de guerra que haviam ido à batalha: esta é a ordenança da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Todavia o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo o que puder resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo e ficará limpo. Ainda assim se purificará com água da separação. Tudo que não puder resistir ao fogo, farei passar pela água. E lavarei as vossas vestes no 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no acampamento. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tomai a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, o chefe dos pais da congregação, e dividi a presa em 2 partes,
entre os que lutaram por ela e os que saíram à guerra e toda a congregação. Tomai para o Senhor o tributo dos homens de guerra que saíram para a batalha, uma alma a cada 500, tanto de homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Tomai a sua metade, dai-o a Eliezer, o sacerdote, para a oferta alçada ao Senhor. E a metade dos filhos de Israel, tomai uma parte de 50 do povo, dos bois, dos jumentos, das ovelhas e de todos os animais. Dai-vos aos levitas, que têm a guarda do tabernáculo do Senhor. E Moisés e Eliezer, o sacerdote, fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 665.000 ovelhas. 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos, 32.000 pessoas ao todo, de mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele. E a metade dos que saíram à guerra foi em número de 337.500 ovelhas. E o tributo que o Senhor das ovelhas foi de 665. E dos bois foi 32.000. E o tributo para o Senhor foi de 72 e 32.000. E dos jumentos foi 30.500. E do Senhor foi 71. E as pessoas fizeram 16.000, das quais o tributo para o Senhor foi 32 pessoas. 16.000, 32 pessoas. E deu Moisés o tributo, a oferta alçada ao Senhor, a Eliezer, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. A metade dos filhos de Moisés, de Israel, que Moisés separou conforme os homens que guerrearam. A metade que pertencia à congregação foi das ovelhas 337.500. 337.500. Dos 36.000 bois, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Da metade dos filhos de Israel, Moisés tomou uma porção de 50, tanto homens como animais, e deu aos levitas que tinha a guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E se aproximaram Moisés e os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, os capitães dos milhares e os capitães das centenas, e disseram a Moisés: os teus servos tomaram a soma de homens para a guerra, e estiveram sobre a vossa mão, e não falta homem de nós. Portanto, trouxemos uma oferta ao Senhor, e cada homem encontrou joias de ouro, correntes, pulseiras, anéis, brincos, e para fazer a propiciação por vossas almas perante o Senhor. E Moisés e Eliezer, o sacerdote, tomaram o ouro que traziam e todas as joias bem trabalhadas, e todo o ouro de oferta alçada que ofereceram ao Senhor, dos capitães de milhares, dos capitães de centenas, foram 16.650 shekels, pois os homens de guerra haviam tomado despojos para si. E Moisés e Eliezer, o sacerdote, tomaram o ouro dos capitães de milhares, dos capitães de centenas, trouxeram ao tabernáculo da congregação como um memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. E agora nós vamos ler o livro de Jó. Nós vamos começar a leitura do livro de Jó, este livro da Bíblia. Jó está antes de Salmos. Se abre bem no meio da Bíblia, está o livro de Salmos, um livro antes, o livro de Jó, capítulo de número 1. Nós vamos fazer a leitura do livro de Jó, ok? Havia um homem na terra de Uz,
cujo nome era Jó. Aquele homem era perfeito, íntegro e alguém que temia o Senhor e se afastava-se do mal. Teve 7 filhos e 3 filhas. Sua posse era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, muitíssimos dos seus servos, de modo que este homem era o maior entre os homens do Oriente. E seus filhos iam e festejavam em suas casas. Cada um no seu dia mandava chamar as 3 irmãs para comer e beber com eles. E assim que, quando os dias dos banquetes terminavam, enviava Jó e os santificava, e levantava de madrugada e oferecia ofertas queimadas de acordo ao número de todos eles, porque Jó dizia: porque pode saber que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar diante do Senhor, e Satanás veio também entre eles, os filhos de Deus e Satanás. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de ir e vir sobre a terra, e nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito, íntegro, e que teme a Deus e se afasta do mal? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: teme Jó, acaso Jó teme Deus por nada? Tu não fizeste cerca sobre ele, sobre a sua casa, sobre tudo que, por todos os lados, tu abençoaste o trabalho de suas mãos, e suas posses aumentaram na terra. Mas estende a tua mão agora, toca tudo que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente sobre ele não estenda a tua mão. Então Satanás foi e saiu da presença do Senhor. Aí começou a tribulação de Jó. Houve um dia que seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo na casa de seu irmão mais velho. Veio um mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavrando, as jumentas pastando junto a eles, e os sabeus caíram sobre eles e os levaram. Sim, eles mataram os servos aos fios da espada, só escapei eu para contar-lhe. Enquanto ele ainda estava falando, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os servos, e os consumiu, só fiquei eu para te contar. Enquanto ele estava falando, veio um outro atrás e disse: os cadeus formam 3 bandos, e caíram sobre os camelos e carregaram, sim, mataram os servos a fio da espada, e só escapei eu para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio um outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Eis que veio um vento grande do deserto, atingiu os 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens. Estão eles mortos, só escapei eu para contar-te. Ou seja, ele sepultou 10 filhos no mesmo dia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Disse: nu saí do útero da minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor me tomou, abençoado seja o nome do Senhor.
Em tudo isto, Jó não pecou nem culpou a Deus de maneira tola. Finalizamos a leitura da Bíblia do dia de hoje, iniciando aí a leitura do livro de Jó. Nós vamos estar compartilhando nesse tempo o livro de Jó, ok? Com você. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos e as tuas filhas, e nós vamos estar aqui, Pai, continuamente lendo a tua palavra, estudando a tua palavra, para que possamos assim estar, Pai, sabedouros da tua mensagem escondida nas entrelinhas da tua palavra, onde, Senhor, nós fomos fortificados, onde nós somos esclarecidos, exortados, ensinados e consolados. Por isso fica conosco, no nome de Jesus, amém? E não perca, nesse próximo sábado, às 20 horas, uma live sensacional com o pastor Clóvis Cunha, ali da Igreja Batista Renovada, no Suriname. Ele é um homem de Deus ali na terra do Suriname, e nós vamos estar gravando aí uma live sensacional, sábado agora, dia 3 de abril, às 20 horas, horário de Brasília, ok? Deus abençoe em Cristo Jesus.